Chamar aqui a pregadora dessa noite. Deixa Deus te usar, varoa. Vamos abençoar a vida dela? Estenda suas mãos para cá. Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença nesse lugar. E agora, Senhor, prepara os nossos corações para ouvir a tua palavra. Que a tua serva Fernanda, Senhor, seja usada por ti, que ela seja, ó Pai querido, uma atalaia nesta terra, Senhor. Ó Senhor, que a tua palavra venha do teu trono, Senhor, e que através da boca da tua serva, Senhor, possa ser profetizado para cada vida aqui, aquilo que tu tens, Senhor. Ó Pai querido, que essa palavra toque em nossos corações. A tua palavra, Senhor, é transformadora, ó Pai. Usa a tua serva, Senhor, conforme o teu querer. Essa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a igreja com a paz, Senhor, amém? Nós vamos falar aqui, nós estamos falando do heróis da fé, né? Nós já falamos de Abel, já falamos de Enoque, que é da descendência de Sete, filho de Adão e Eva. Já falamos de Noé, né? O Senhor tem trago Enoque, que foi íntimo de Deus. Falamos de Noé, que foi um homem segundo o coração de Deus, obediente, longâmino. Ele começou lá em Noé, né? O fruto do Espírito, porque ele teve que ter paciência, longanimidade, mansidão, ele teve que ter tudo. Depois falamos de Abrão, pai da fé, o pai, né, da nação. E semana passada foi dito aqui sobre Isaac, o filho da promessa. E hoje nós vamos falar de Jacó. Quem foi Jacó? Jacó foi uma bênção de Jesus. Jacó foi um servo de Deus que eu aprendi muito estudando sobre ele, muito mesmo. Jacó, o significado do nome Jacó, ele significa enganador, suplantador e oportunista. Olha que Jacó estava todo danado. Ele já nasceu todo danado, né? E quando Isaac foi ter Rebeca como sua esposa, que ela foi trazida para ele ter como esposa. E depois de um tempo, depois acho que 4 anos, Rebeca engravidou. E depois que Rebeca engravidou, começou uma briga dentro de Rebeca, né? Ela estava grávida, barrigão, e aquela barriga mexia de uma forma totalmente diferente. Quem é mãe aqui, gestor, sabe que é uma bagunça no nosso corpo, mas para Rebeca foi mais bagunçado, porque eles brigavam dentro do útero de Rebeca. E Rebeca foi ter com Deus, falou: Senhor, o que está acontecendo, Deus? O que acontece? Por que está acontecendo dessa forma? E Deus falou para Rebeca: Rebeca, dentro do seu ventre tem 2 nações, aonde o menor vai se sobrepor ao maior. Ali foi revelado o que Deus tinha para Jacó. Mas, às vezes, foi uma das lições que eu tive estudando Jacó. Às vezes, a gente não pode saber o que vai acontecer, o que Deus tem para a nossa vida, antes que aconteça. Porque a gente fica querendo ajudar Deus a que aquilo aconteça o mais rápido possível, né? Porque Rebeca foi ter os gêmeos, aí saiu Esaú, vermelho, ruivo, né? Uma criança ruiva, forte. E depois saiu Jacó, agarrado no calcanhar de Esaú. Tipo, eu que vou, você não vai, eu que vou, mas ele ficou. Ele foi o segundo, Esaú foi o primeiro. Mas ele saiu agarrado no calcanhar de Esaú, quando ele nasceu. Magrinho, pequenininho, miúdo. E Esaú era forte, né? Esaú se tornou um homem forte, peludo, grande, caçador. Foi um homem valente, um homem que Isaac amava muito pelas caças que ele trazia.
E Jacó, filhinho da mamãe, mirrado, magrelinho, sem pelo, liso. Ficava lá junto com a mãe, gostava de morar nas tendas da mãe. Jacó era filhinho da mamãe. Aprendeu a cozinhar, passar, lavar, marido dos sonhos, né? E Esaú não. Esaú, ele era valentão, ia para caçar, foi ter vontade própria. E com isso, um dia, Esaú estava voltando de uma caça, e aí ele falou e Jacó tinha feito uma sopa vermelha, que a gente pode entender que é as lentilhas vermelhas, né? O prato de lentilha. E Jacó estava fazendo uma sopa muito cheirosa, muito saborosa, e Esaú estava chegando da caça, cansado, suado, com fome. E aí Jacó deu o primeiro golpe. Esaú veio. Tem gente que é assim, né? A gente quer saciar primeiro nosso corpo, as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que a gente quer fazer. E nem se importa com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando Esaú chegou e falou assim, me dá um pouco dessa sopa, Jacó falou, tá, dou, até dou, se você me der a sua primogenitura. Você vai abrir mão da sua primogenitura? Você vai abrir mão daquilo que Deus tem para você? Para você comer um prato de lentilha? É isso que você vai fazer? Então tá, toma. Deu a lentilha, deu a sopa, deu o pão. Esaú se esbaldou, comeu, falou, por que não adianta eu ter a primogenitura e morrer de fome? Eu prefiro comer, né? Eu prefiro esperar. Hoje, Fernanda, eu prefiro morrer de fome. De verdade, de coração, eu prefiro morrer de fome. E ele não esperou. Ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, um prato de sopa. Esse foi o primeiro golpe de Jacó. Por isso que ele levava esse nome. Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele sabe o seu nome, ele te conhece. Ele sabe quem você é. E o oportunista Jacó, já com a primogenitura, né? O pai Isaac já muito velho, cego, alta idade. Vou entregar para você, falou para Esaú. Esaú chamou ele. Vai atrás de uma caça boa, prepara um ensopado bem gostoso, traz na minha presença, que ali eu vou te abençoar. Esaú, mais que depressa, foi lá buscar a caça que o pai dele mandou, que já era de costume dele ir mesmo, ele foi. E Rebeca escutou o pai falando para o filho isso. Foi lá e falou para o Jacó, Jacó, meu filho, vai lá, pega uma ovelha, um cabrito, um carneiro bem bonito, bem forte. Eu vou fazer um ensopado, você vai entregar para o seu pai e ele vai te entregar a sua bênção. Porque senão a bênção vai ser de Esaú. Segundo golpe. Segundo golpe. Mas aí Jacó falou para a mãe, como que vai ser isso, né? Como que eu vou fazer isso? Olha o tamanho que é. Esaú, olha o meu tamaninho. Ele é peludo, eu sou pelado, não tenho pelo, eu sou liso. Ele é forte, a voz dele é diferente, o cheiro dele é diferente. Como que eu vou chegar na presença do meu pai, falando que eu sou Esaú, sendo Jacó? Meu filho, vai lá, veste a roupa de Esaú, veste os pelos. Foi lá, pegou o pelo que Esaú usava, as peles que Esaú usava, pôs por cima dele, colocou o pelo nas mãos e foi na presença do pai com o prato de ensopado. Quando Jacó chegou na presença do pai, Isaac falou para ele assim, quem é você? Aí Jacó falou assim, eu sou Esaú. Jacó tinha um problema seríssimo de identidade.
seríssimo, era grave, a coisa era feia. Ele falou, eu sou Esaú. Você me pediu ensopado, eu trouxe ensopado, eu sou Esaú. Ele foi, entregou a bênção, orou por Jacó, achando que era um primogênito. Ele já tinha roubado, comprado, né, a primogenitura, e agora ele roubou a bênção. Gente, tudo que vem fácil, vai fácil. Estar na presença de Deus não é para qualquer um. Não é fácil. A gente tem que perder essa mania de querer ajudar Deus. E Jacó e Rebeca fez isso como Sara fez lá atrás, entregando a serva dela para poder ter filhos. A gente querendo, né, como diz aqui no Brasil, dar o jeitinho brasileiro. A gente sempre dá o jeitinho brasileiro. Ó, Deus tem uma bênção para mim, Deus tem uma bênção para você. Você tem a paciência de esperar aquilo que Deus tem para você? Ele tem uma bênção, ele falou que é amanhã. Ele falou que ele tem uma bênção, ele falou que vai fazer. Ele falou quando ele vai fazer, nem como ele vai fazer. Ele falou que vai fazer. Se Deus falou, Jacó e Esaú estavam no ventre de Rebeca, e Deus falou que o menor ia prevalecer sobre o maior, por que que ele não esperou? Por que que ele não esperou? Por que que ele roubou? O que que adiantou ele roubar tudo? Ele roubou a primogenitura do irmão, ele roubou a bênção do irmão, e depois disso, sabe o que que aconteceu com Jacó? Ele teve que fugir. Ele teve que retroceder, ele teve que voltar lá para a terra do pai e da mãe dele. Foi lá para a casa do tio Labão. Ele teve que retroceder, ele teve que voltar. E é isso que acontece com as nossas vidas hoje. Quando a gente não tem a paciência de esperar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Quando a gente não tem a paciência de esperar o melhor de Deus, por mais que demore, por mais que seja cansativo, dolorido, esperar aquilo que Deus tem para nossas vidas. E ele foi, pegou a bênção, pegou. Aí ele teve que retroceder. Ele viu que logo depois que ele saiu da presença do pai, que o pai falou, quem é você? Eu sou Esaú. É mentira, ele era Jacó. Mas espera aí, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Deus conhece a sua voz. Seu pai conhece a sua voz. Você pode até querer ser quem você não é, mas Ele te conhece. Ele te conhece muito bem. Conhece seus desejos, conhece seus temores. Tem até um louvor que fala isso. Fala o que se passa com você. Ele sabe tudo isso. Ele sabe, Ele é Deus. Ele te conhece. Por que que a gente insiste em chegar na presença de Deus querendo ser uma coisa que nós não somos? Deus não tem problema com aquilo que você é. Deus tem problema com aquilo que você quer ser e não é. Você não é Esaú, você é Jacó. Você não é o primogênito, você é o segundo. Por que que você não aceita? Por que que você não espera aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Por que que agora você vai ter que retroceder? Por que que agora a gente vai ter que voltar? Gente, retroceder dói tanto. Retroceder dói tanto. Oh, Senhor, Deus sabe como foi difícil para mim, Fernanda, retroceder. Como foi difícil. Retroceder requer humilhação. Requer que você diminua, de verdade, né? Esse diminuir de mentirê, diminuir de verdade. É voltar para trás e falar assim, desculpa, eu errei, pisei na bola. Eu não podia ter feito desse jeito, eu podia ter feito daquele jeito, me perdoa. Isso é retroceder, retroceder dói. Quando eu estava preparando essa palavra,
Eu preparei essa palavra com dores de parto, gente. Foi assim, muito tapa na minha cara aqui que eu levei. Que eu falei para Maria Eduarda, falei, não quero mais brincar com isso, não. Porque falou muito comigo, muito mesmo, porque quando eu tive que retroceder, quando eu tive que voltar, que eu tive que pedir perdão, que eu tive que chegar diante do meu pastor Romário e falar, Senhor, pastor, me perdoa, eu errei. Eu podia ter falado não e eu fui. Me perdoa. Foi a coisa mais difícil que aconteceu na minha vida. Foi ter que retroceder. Foi ter que voltar. Mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz. De ter que voltar, né? Até a parte do voltar, eu não me arrependo, não. Me arrependo do que eu fiz para ter que voltar. Isso eu me arrependo. E Jacó voltou lá para a terra de Labão. Antes dele sair, Isaac falou para ele, você vai casar. Eu não quero que você case com ninguém dessa terra. As mulheres daqui não é para você. Você vai casar com uma das nossas, da nossa família. E aí ele voltou mesmo, né? Que foi a parte até que o pastor leu, que ele dormiu lá em cima da pedra, tudo. Ele voltou sozinho, ele e o cajado na mão, retrocedeu, chegou na casa de Labão, viu Rebeca, se apaixonou. Rebeca não, desculpa, Raquel. Foi amor à primeira vista, né? Ele viu a Raquel, amor à primeira vista. Só que Jacó, malandro, enganador, suplantador, oportunista, mal sabia ele que Labão era ele ao quadrado. Chegou lá, danou tudo, né? Porque eu quero casar com a sua filha. Ah, você quer casar com a minha filha? Então você trabalha 7 anos para mim e eu entrego minha filha como tua esposa. 7 anos foi como 7 dias para ele, passou rápido, né? Ele amava tanto Raquel. Só que aí Labão fez o quê? Entregou Lia. A mais velha, a sem graça, a sem aparência, a que não era bonita. Entregou Lia. Mas eu falei para você que eu queria a Raquel, não a Lia. Nem tudo que você quer, você tem, né, minha filha? Não é do jeito que você quer. É do jeito que Deus quer para a sua vida. Ah, é? Você quer? Então, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Ele teve que esperar 1 semana, que foi a semana de núpcias. Ele esperou 1 semana para ter Raquel como esposa, mas, porém, entretanto, trabalhou mais 7 anos por ela. Ao todo, pelas noivas, ele teve que trabalhar 14 anos. Mas ele ficou debaixo do jugo de Labão 20 anos. Quando ele saiu da terra dos pais, a mãe dele falou para ele assim, Jacó, vai para a terra dos meus parentes. Vai para a casa do meu irmão Labão. Quando Esaú se acalmar, quando as coisas estiverem tranquilas aqui, eu mando te buscar. Se passaram 20 anos. Ninguém voltou para buscar o Jacó. Oh, meu Deus. Ninguém voltou para buscar Jacó. E como ficou Esaú? Quando Jacó saiu da presença do pai, que Esaú chegou com aquele prato, e aí Isaac falou para ele assim, ué, mas eu acabei de entregar a bênção, não era você, não era. Esaú começou a chorar, de gritar. Imagina, homem chorando, desculpa, me perdoe, irmãos, mas homem chorando é uma coisa muito feia, né? Ou o homem é muito delicado para chorar, ou o homem é muito escandaloso para chorar. É muito feio o homem chorando. Só se for na presença de Deus fica bonito, mas se não for, se for por birra, é muito feio. E ele começou a chorar de birra. Imagine só um homem grande, gritando, chorando. Imagine que barraco, que feio que foi. E ele chorou alto. Chorou. Só que Deus conhece seu coração. Aí, na hora que eu estava preparando, uma amiga minha falou assim, mas que injustiça, né? O cara roubou a primogenitura, ele roubou a bênção dele e, coitadinho,
Coitadinho do Esaú. Coitadinho, Deus conhece seu coração, meu irmão. Coitadinho, coisa nenhuma. Deus conhece seu coração. O coração do homem enganoso. Eu vou ler aqui uma parte. Vou pedir para os irmãos ler comigo em Hebreus 12. Hebreus 12, 16. Amém? E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas que tenha buscado. Deus conhece seu coração. Deus sabe o que você trocaria por um prato de lentilha. Deus sabe quando o seu choro é de coração mesmo. É de arrependimento. É de estar na presença de Deus. Não é pelo que você perdeu. Porque ele foi oportunista. Profano. Deus não vê graça. Deus não vê graça no profano. Deus muda o nome do suplantador, do mentiroso, do enganador. Ele muda nome, ele muda endereço, ele muda a realidade, ele muda tudo. Mas do profano, não. Profano não tem lugar diante de Deus. Porque ele sabe, Deus conhece. Gente, é tão bom estar na presença de Deus, com nitidez, com alegria, com lucidez, sem barganha. A gente tem a feia mania, né? Por que Deus? Por que comigo, Deus? Porque se não fosse com você, não ia ser com outra pessoa. O que Deus tem para você é para você, não é para mim. O que Deus tem para mim é para mim, não é para você. O que Deus mandou você fazer aqui nessa terra, faz. Porque Ele não vai colocar outra pessoa no seu lugar. Vai ter outras pessoas fazendo outras coisas. Mas o que você tem que fazer diante de Deus, não vai ter ninguém que faça no seu lugar. É você. É só você. Se Deus mandar você ir lá e abençoar aquela pessoa, Senhor, mas eu não posso fazer isso, eu vou levantar, Deus vai levantar outra pessoa, vai abençoar essa pessoa de outra maneira, mas não vai ser do jeito que você abençoaria. Vai lá, a irmã Maria Eduarda, e ora pelo Luiz Miguel. A irmã Eduarda, Deus me livre, estou morrendo de vergonha. Então o Gustavo vai e ora. O Gustavo vai e ora. Mas a porção que Deus tinha para o Luiz Miguel da sua parte, não vai ter. Porque Deus não vai usar ele da mesma forma que Ele usaria você. Amém? Deus muda a realidade do mentiroso. Deus muda a realidade do suplantador, do enganador. Mas do profano, não. Quando você chegar diante da presença de Deus, chega de coração lavado. Chega com todas as suas misérias. Todas as suas misérias. Senhor, eu sei que eu não mereço, porque nós não somos merecedores da graça mesmo. A graça, nós não somos merecedores. Mas quando você chegar diante da presença de Deus, essa madrugada eu tive uma experiência muito, muito gostosa com Jesus, muito gostosa mesmo. Que quando eu fui me dar conta, era 4 horas da manhã, eu falei, Jesus, daqui meia hora eu tenho que levantar que eu vou trabalhar. O que eu estou fazendo aqui 4 horas da manhã? Eu estava na presença de Deus com uma alegria tão grande, porque ali eu tinha derramado todas as minhas misérias.
tudo que eu não queria mais. Jesus, limpa isso, limpa o meu coração, limpa a minha alma, limpa os meus pensamentos. Senhor, eu não quero falar dessa forma, eu não quero agir dessa forma, eu não quero pensar dessa forma. Que seja a sua vontade, não a minha, que seja o seu desejo, não o meu, que o Senhor prevaleça na minha vida. Estar na presença de Deus é maravilhoso. Vai ter dificuldade? Claro que vai. Nossa, a gente arranca tanto toco depois que a gente se converte. Fala assim, não é Deus na nossa vida, eu não sei o que é. A gente arranca tanto toco. Mas a gente chega do outro lado. A gente entra dentro do barco, junto com o próprio Deus, junto com o próprio Deus. A gente passa pela tempestade junto com o próprio Deus. Porque estar na presença de Deus é isso. A gente passa pela tempestade, mas a gente chega do outro lado. Porque Deus está lá dentro do barco. Ele pode até estar dormindo, em silêncio. Você fala, nossa, o céu está blindado. Eu não consigo ouvir a voz de Deus, mas Deus está lá. Ele está te ouvindo. Amém? E com isso, eu tirei 3 lições. Que eu até anotei de caneta aqui, que foi na hora que eu estava saindo de casa. Retroceder, voltar para trás, é muito difícil. Mas se faz necessário. Vou pedir para os irmãos abrirem Gênesis 32. Capítulo 6. A gente vai ler uns pedacinhos. Gênesis 32, 6. Depois que os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo, fomos ter com seu irmão Esaú, e em verdade, ele vem para te encontrar com mais 400 homens. Jacó teve muito medo. E ficou aflito. Só que ele foi estrategista. Ele dividiu em 2 bandos o povo dele. Ele dividiu todos os camelos, as ovelhas, tudo que ele tinha, ele dividiu em 2. Porque se Esaú chegasse, ele ia ter tempo de fugir. Se ele pegasse um, ele ia ter tempo de fugir com o outro. Então, ele separou em 2 bandos. E aí, ele mandou os servos irem na frente. Fala para Esaú. Jacó diz assim, ó, disse mais Jacó. Foi quando ele orou. Ele chegou na presença de Deus com muito, muito medo. E falou. Deus de meu pai Abraão, de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas beneficências e de toda a sua fidelidade que tens usado para com o teu servo, porque com o meu cajado passei o Jordão, e agora volto em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Acaso não venha ele matar-me, nem a mãe com os filhos? Pois tu mesmo disseste, certamente te farei bem, e farei a tua casa
descendência como areia do mar, que pela multidão não poderá ser contada. Jacó chegou diante de Deus e pediu misericórdia. Senhor, tem de misericórdia, livra-me da mão do meu irmão. Um pouquinho mais para frente, quando Jacó encontra com Esaú, a gente tem uma má imagem, né, de Esaú. Eu, pelo menos, tinha, né? Quando ele encontra com Esaú, eu já achei que Esaú já ia chegar com os 4 pés no peito do cara, já ia sair arrebentando todo mundo, matando todo mundo, né? Não, Esaú, quando viu Jacó, ele abraçou o pescoço do irmão. E ali houve perdão. Estar diante da presença de Deus, fazer aquilo que Deus tem para você. Jacó teve que fazer tanta coisa para trás, ele teve que voltar, ele teve que trabalhar 20 anos, teve que construir com o próprio braço dele toda a riqueza que ele teve pela misericórdia de Deus, porque foi o Senhor que deu todas as estratégias para Jacó ficar rico de novo. Ele voltar para a terra do pai dele. Olha só que rolê que ele deu. Que volta que ele deu. Por que ele fez tudo isso, gente? Para que ele fez tudo isso? Se era só obedecer à vontade de Deus. Se Deus falou que vai fazer, vai acontecer. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Se Ele falou que vai abrir aquela porta de emprego, ora, Ele vai abrir a porta de emprego. Se Ele falou que você vai abrir o seu próprio negócio, você vai abrir o seu próprio negócio. Mas não adianta Deus falar assim, ó, você vai ter o seu próprio negócio. Amanhã você vai lá e pede as contas do seu serviço, né? Enfia o pé na jaca, deve para todo mundo. Cadê Deus no negócio? Cadê Deus no meio disso tudo? Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Aí entra os frutos do Espírito, né? A longanimidade, a temperança, a mansidão, tudo aquilo que crente, a maioria não tem. Temperança, mansidão, esperar em Cristo, esperar o melhor de Deus. Às vezes, Deus vai falar para você assim, olha, eu vou te dar um marido, vou abençoar o seu casamento, aí você vai lá e casa com o primeiro traste que aparece, aí você volta toda cheia de machucado para dentro da igreja. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Olha lá, né? Olha quem fala. Por quê? Por que a gente planta essas tempestades na nossa vida? Para a gente colher os nossos próprios. A gente planta esses ventos para colher as nossas próprias tempestades. Por que a gente faz isso? E quando Jacó, o primeiro bando chegou na presença de Esaú, Esaú viu Jacó. Mas quando... Essa parte aqui, gente, eu fiquei tão encantada. Essa foi a parte que eu pedi para Deus. Quando Jacó reúne as suas mulheres, seu segundo bando, né, que vem as suas mulheres e os seus 11 filhos. Reúne as suas mulheres para atravessar o vale de Jaboque. Essa parte falou tanto no meu coração. Eu passei tanto tempo da minha vida no Vale de Jaboque. Eu passei tanto tempo da minha vida agarrada no pé do meu Deus e pedindo para Ele me dar minha bênção. Orando, implorando, Senhor, tira. Senhor, limpa o meu coração. Senhor, muda a minha realidade. Senhor, muda o meu caráter. Senhor, muda. Eu passei tanto tempo que isso daqui falou tanto no meu coração. Quando os servos voltam, e Jacó tem que fazer a passagem pelo Vale de Jaboque, ele passa tudo que ele tem, as mulheres, os filhos, os animais, tudo que ele tem, e ele fica. Ele fica para trás.
E ele fica para trás porque ele está lutando. Ele vai lutar com o próprio Deus. Naquela mesma noite, levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. Tornou-os e fê-los passar o ribeiro. E fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da sua coxa, ou seja, no quadril. Tocou na juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. E disse o homem: deixe-me ir, porque já vem o romper do dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o seu nome? E ele respondeu: Jacó. Agora ele foi valente, né? Ele estava na presença do próprio Deus. Ele não tinha como mentir para Deus. Então disse: não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Glória a Deus. Aleluia. Essa parte foi tão emocionante para mim quando eu li que o próprio Deus estava diante de Jacó. O próprio Deus estava diante de Jacó. Que tens lutado com Deus e com os homens e tem prevalecido. Jacó errou? Errou. Foi mentiroso? Foi. Ninguém está isento disso não, tá, gente? A gente está no mundo. A gente peca, a gente erra, mas a gente tem que se arrepender. E tem que querer mudar. Tem que querer tirar as nossas misérias. Mudar as nossas misérias. Perguntou-lhe Jacó, dizendo: peço-te o teu nome. E respondeu o homem: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou o lugar de Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E ali houve o nascer do sol, porquanto ele passou de Peniel e cocheava de uma perna. Ou seja, você estar na presença de Deus depois de todos os seus arrependimentos, você vai ficar com marca. Você vai ter as suas marcas. Paulo tinha o espinho na carne. A Fernanda tem 2 cordas que não é dela. Jacó, que não é mais Jacó, que agora é Israel, cocheou até a morte. Estar na presença de Deus não significa que você não vai ter marcas. Significa que você vai andar com elas diante de Deus. Amém? Eu só quero falar 2 coisinhas que o Senhor falou muito no meu coração. Fazer o caminho de volta é muito doído, mas se faz necessário. Muito necessário. Retroceder se faz necessário. Gênesis 32:10, que foi quando Jacó orou, o medo leva a gente à presença de Deus, a clamar a presença de Deus. O medo te leva ao clamor. E a terceira lição que eu vejo: lutar com Deus vai doer.
vai te trazer marcas. Mas Deus vai mudar o seu nome. Deus vai mudar a sua realidade. Deus vai mudar aquilo que você, as suas misérias. Hoje é dia da gente chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eu sou a Fernanda. Eu sou a Fernanda mesquinha. Sou a Fernanda miserável de coração. Sou a Fernanda egoísta. Sou a Fernanda que precisa mudar. Quem é você diante de Deus? Qual é o seu nome diante de Deus? O que você quer mudar diante de Deus? Quais são as suas prioridades hoje diante de Deus? Quais são as suas misérias? Senhor, eu quero mudar essa mania de pornografia. Senhor, eu quero mudar essa mania de lascívia. Senhor, eu quero mudar. Quem é você diante da presença de Deus? Qual é o seu verdadeiro nome? Você é Esaú? Você é Jacó? Deus quer te dizer que você pode ser Israel. Amém? Vamos nos colocar de pé. Até aqui foi da parte de Deus. Foi uma palavra que tocou muito no meu coração, que falou muito comigo, e que eu pude glorificar a presença de Deus dentro da minha casa. E que eu pude dizer para Deus as minhas misérias. E pedir para Ele ter misericórdia. E mudar as minhas misérias. E mudar o meu nome. E mudar a minha realidade. E tirar tudo aquilo que não agrada. E essa noite a gente vai orar por isso. A gente vai pedir para Deus tirar tudo aquilo que não está diante do coração dele. Que nós queremos mudança. Nós queremos mudar o nosso nome, a nossa realidade. Nós queremos mudar. Estar na presença de Deus é o melhor lugar que você pode estar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu entro na sua presença, Deus, para te agradecer por essa oportunidade. Agradecer a oportunidade de poder te louvar, te engrandecer, glorificar o seu santo nome e dizer que eu te amo, Jesus. Eu te amo, Deus. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá essa noite de mudar as nossas misérias, de mudar o nosso nome, de mudar a nossa realidade, de tirar tudo aquilo que não provém da Tua vontade. Senhor, que nós não vivamos mais, mas que seja feita a Tua vontade, que não seja mais a nossa vontade, o nosso querer. Senhor, eu não quero, a partir de hoje, ajudar Deus a fazer mais nada na minha vida, nada. Eu quero estar diante de Ti, Senhor. Eu não quero mais retroceder, eu não quero mais errar. Eu quero que o Senhor possa, Senhor, me perdoar. Perdoa pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, pelos meus pensamentos torpes. Senhor, perdoa, Senhor. Tira tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Que seja feita somente a Sua vontade, não a minha. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu possa fazer diferença no meu trabalho, na minha casa, na minha escola. Senhor, que eu possa mudar o meu nome em todos os lugares que eu for. Deus, ser na minha vida. Ser na vida de cada um dos irmãos essa noite. Que o Senhor possa tomar o seu lugar nas nossas vidas. Que o Senhor seja o primeiro nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o seu nome, Jesus. Glória a Deus. Vamos sentar um pouquinho. Estava ali escutando a mensagem. Mensagem toca, gente. Faz a gente refletir. E a cada dia, nós temos que realmente estar na presença de Deus. Dizendo verdadeiramente quem nós somos. O Jacó que nós somos.
e se agarrando com ele para receber a bênção. E aí eu até lembrei daquele louvor, né? Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo perguntou, o que queres que eu te faça? Me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha bênção para depois subir. Esse louvor é uma bênção, dá até vontade de dançar, né? Mas só Jacó sabe o sofrimento que foi mancar para o resto da vida ali. Ficou marcas. Ficou marcas. Nós temos uns anúncios para dar aí para vocês. Vamos ver o primeiro anúncio que vai aparecer aqui. Conferência para casais, dia 27 e 28 de outubro, sexta e sábado. Sexta começa às 19 horas e sábado começa às 17 horas. No primeiro dia nós vamos ter lá um welcome coffee. Oh, é chique esse negócio, né? Não dá nem para falar, é café. Tem umas bolachinhas, uns biscoitinhos assim. E no sábado vai ter também um coffee break e vai ter um jantar. E vai ter, é claro, uma ministração vinda da parte de Deus para os casais, uma palestra na sexta e 2 palestras no sábado. Conversei com um preletor aqui, ele me falou que vai falar sobre comunicação no relacionamento. Não falam que na empresa tudo é problema de comunicação? No relacionamento também. Tudo começa com a comunicação. E nós vamos aprender a falar com as nossas namoradas, com as nossas noivas, com os nossos maridos, com os cônjuges. E vai ser um tempo muito gostoso. Então, aproveita, faça as suas inscrições. Se você está sozinha, arranje um varão para ir junto. Se você está sozinho, arranje uma varoa para ir junto. Nós podemos fazer o pagamento parcelado no Pix, não precisa nem cartão de crédito. Como aqui todo mundo é de confiança, né? Vamos parcelar no Pix. Procurem depois o presbítero Luiz, ou a presbítera Cláudia, faça a sua inscrição, faça o pagamento da primeira parte e nos veremos lá, vai ser uma benção. Próximo anúncio, Café Conexão, sábado, dia 21 de outubro, às 9 horas aqui na igreja. Para as pessoas que estão chegando na igreja, que não sabem ainda muito bem como é que é a estrutura da igreja, como que fazem para fazer parte de algum ministério, estou querendo ajudar, para a gente poder conhecer as pessoas novas. O que vocês têm de habilidades, o que vocês têm de dom, que podem ser usados aqui no Ministério Restauração da Fé. Para conhecer mais de perto os pastores, e vai ser um café fantástico. Mas se inscreva, para a gente poder fazer o levantamento de quanto que a gente precisa comprar aí, de pão de queijo, de frios, de fazer café também. Próximo anúncio. Aqui não tem a Zoe, tem o Zoé aqui. Culto das crianças. Domingo que vem, 17 horas, vai ser um culto especial, um culto em homenagem ao Dia das Crianças. As crianças estão preparando uma programação especial. Então venha, traga a sua criança, traga a criança da vizinha, traga a criança da rua, vai ser uma grande festa aqui. Chá de mulheres, dia 11 de novembro, só para as mulheres, uma palavra só para as mulheres. E esse chá de mulheres está tendo mais presença do que café de homens. As mulheres estão empoderadas aí. Fala, Lia. Eita, estou falando que o negócio está ficando bom, está ficando melhor que o dos homens. Chá de mulheres, 11/11, é um sábado, 19 horas, 18 horas, com churrasco. Os homens podem vir trazer as mulheres e pegar depois, né? Hoje à tarde teve um evento que a minha esposa estava, que a Lia estava, que a Jane estava, um auditório lotado, centenas de mulheres. A gente tem que se agitar, né? A gente tem que fazer um negócio assim também, né? Porque senão as mulheres vão fazer todos os eventos depois, né? Então, mulher, se inscreva, pegue mais informações com a Lia. R$40 o convite com direito a churrasco. Tá bom. Aninha, você não é de carne, né? Você pode levar para comer em casa.
Próximo anúncio. Estudo bíblico. Toda terça-feira aqui às 20 horas. Acabamos de estudar o livro de Daniel. E agora nós vamos começar a falar sobre os eventos apocalípticos. Inclusive que nós já estamos vivendo. Nós estamos vendo a guerra de Israel e não é por acaso. Nós temos a oportunidade de falar que nós somos a geração do arrebatamento. Quem crê diz amém. Então venha terça-feira estudar conosco e saiba um pouco mais sobre os eventos que estão acontecendo aqui. E culto de oração, todo sábado às 10 horas da manhã. A gente sempre finaliza o culto de oração aqui, comendo um sanduíche, comendo um bolo, comendo um café, tomando suco e fazendo uma confraternização aqui. Tem sido bênção. Venha estar conosco aqui, depois de amanhã, às 10 horas da manhã, para juntos orarmos, não só mais pelo Brasil, mas principalmente por Israel também agora. E toda quinta-feira, às 20 horas, nós estamos fazendo uma série chamada Heróis da Fé. Estamos na primeira temporada, vamos ter agora, acho que o 4º episódio. Não sei qual é o próximo Herói da Fé, estou sem a relação aqui. O presbítero Luiz vai falar aqui qual é o próximo episódio, para você estar aqui e assistir ao vivo. Tem sido bênção conhecer um pouco mais de cada herói da fé. E a gente começa a ver aqui que as pessoas que Deus usou para ser os heróis da fé, não eram pessoas formadas, boas, não eram pessoas irrepreensíveis, que fazia tudo certo, não, eram pessoas assim que nem eu e você. Se Deus pôde usá-los, por que Ele não pode nos usar, para sermos heróis da fé na nossa geração? José, então, já estou dando spoiler aqui, vai ser José, hein? Quinta-feira que vem, às 20 horas, venha assistir o próximo episódio, que é sobre José, e traga um convidado também. Culto da família, todo domingo, às 17 horas, sendo que o próximo será das crianças, amém? Por hoje é só. E ali no final, gostei disso, bacana. No final nós temos ali cantina? Empada? Oh, glória! Então não saia de casa sem forrar o seu estômago. Tudo que se vende aqui na igreja não faz mal e não engorda. Não engorda. A empada não engorda. Quem engorda é a gente. A empada não. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos finalizar esse culto abençoado. Muita gente feliz. E a gente não está sujeito às circunstâncias. Eu consigo ver isso aqui dentro. Porque lá fora está frio, está chovendo. Depois de um dia que todo mundo trabalhou, estamos cansados. Tem gente que trabalha em pé o dia todo. Você sabe o que é isso? Você ia aguentar? Tem gente que sabe. Mas mesmo assim, nós estamos aqui felizes, alegres, batendo palma, celebrando a Deus, porque Deus recupera as nossas forças. A gente pode até chegar cansado aqui, mas a gente sai alegre, feliz e revigorado. Sim ou sim? Então feche os seus olhos aí. Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por mais um culto na tua presença, Senhor. Ó Pai querido, que tu tenhas recebido o nosso louvor, a nossa adoração, e que nós possamos levar para as nossas casas, ó Pai querido, a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra não fique somente na nossa mente, mas entre, ó Pai querido, e faça morada em nossos corações, Senhor. Que a tua palavra seja transformadora em nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, abençoa o teu povo agora que retorna aos seus lares. Ó Senhor, coloca anjos acampados ao redor do teu povo, Senhor, para que nenhum mal aconteça. Livra-nos, ó Pai querido, de todos os perigos, e quando chegarmos aos nossos lares, possamos encontrar os nossos familiares, as nossas coisas, tudo que leva o nosso nome, Senhor, debaixo da tua proteção, Senhor. Ó Senhor, prepara uma sexta-feira abençoada para cada um de nós, onde nós possamos te louvar, onde nós possamos te agradecer, onde nós possamos pregar, onde nós possamos evangelizar, onde nós possamos viver conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Ó Senhor, continua conosco, ó Pai querido, pela tua misericórdia, nos
abençoando e nos guardando, livrando de todo o mal, Senhor. Ó Pai, que nós possamos estar firmes na caminhada, que nós possamos estar firmes na Tua presença, que nós possamos estar, ó Pai querido, guerreando, Senhor, para segurar a nossa bênção, Senhor. Ó Pai querido, nós te agradecemos por tudo que Tu fizestes a cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que inclusive Tu vais fazer, Senhor. Pela fé nós já te agradecemos e recebemos, Senhor. Ó Pai querido, que nós possamos retornar agora, Senhor, para os nossos lares, Senhor, debaixo da Tua bênção. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos chamar o pastor Augusto agora para impetrar a bênção apostólica. Amém. Faz assim com a sua mão, curva a sua cabeça, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam.